Olá pessoal, aqui é o professor Fernando Leonidi, um novo vídeo para nossa playlist de soluções da plataforma BigCrowd. Desta vez vamos trabalhar com o problema 1038, que vem com o título Lanche. Vamos ler o problema. Com base na tabela abaixo, escreva um programa que leia o código de um item e a quantidade desse item. A seguir, calcule e mostre o valor da conta a pagar. Então, nós temos uma tabela aqui embaixo, onde temos a coluna códigos, especificação e preço. Temos 5 códigos, né? Código 1, por exemplo, é o cachorro quente e o preço é R$4. Então é isso. Vamos ver aqui que ele está falando sobre a entrada. A entrada, o arquivo de entrada contém dois valores inteiros correspondentes ao código e à quantidade de um item, conforme tabela acima. Então, ele vai vir um arquivo contendo os dois valores. Então, aqui embaixo, nós temos uma tabela, está escrito aqui exemplo de entrada, onde está, por exemplo, 3 e 2. Então, 3 seria o código e 2 é a quantidade. Lembrando que o BigCrowd sempre vai mandar para a gente os dados numa variável chamada lines, né, um parâmetro chamado lines, e ele sempre vai ser um array. Nesse caso, é um array de uma posição só, que são com dois valores dentro de uma string. A saída. O arquivo de saída deve conter o valor total, R cifrão, né, seguido pelo valor a ser pago, com duas casas após o ponto decimal. Então, temos duas casas decimais aí, duas casas depois da vírgula, ou no nosso caso aqui, depois do ponto, né? Está usando o ponto como decimal. Então, beleza, pessoal, então vamos fazer isso. Vamos lá no nosso VS Code para usar a plataforma que a gente vem usando para testes. Então, legal, na nossa plataforma, nessa plataforma que eu fiz, eu vou deixar o link aí para o primeiro vídeo, onde eu mostro como se utiliza. Mas aqui nossa plataforma é bem simples, tem um index, que é o HTML, tem um main aqui e tem uma pasta problems. O importante para a gente é esse index e esse problems. Mas nesse index, o que é importante? Porque aqui a gente vai abrir ele usando o Live Server. Se a gente clicar aqui no Live Server, ele abre a nossa plataforma. A gente tem que abrir também o console, né, o inspecionar, e ver aqui no console. Tá? Vou aumentar esse console para a gente poder ver a saída. Esse erro é do Live Server, alguma imagem assim por diante. Então, beleza. Aqui a gente vai a gente coloca aqui o número do problema, que é 1038, e aqui a gente põe as entradas, simulando o BigCrowd, tá? Vamos clicar aqui novamente no nosso VS Code, e aqui a gente vai trabalhar com o nosso problema. Então, a gente vem na pasta problem, a gente cria um novo arquivo, e a gente vai chamar ele sempre o nome do problema. Então, 1038.js. Legal. Vou dar um Ctrl B aqui para apagar, para sumir com o explorador aqui. E a gente vai começar aqui. Sempre a gente vai começar exportando uma função. Essa função tem que chamar problem. Isso é seguindo o esquema que eu criei aqui para a gente poder simular a plataforma do BigCrowd. E dentro dessa função eu vou fazer todo o trabalho necessário, beleza? Então vamos trabalhar aqui dentro. Então o que a gente tem que fazer? Vamos voltar aqui na nossa plataforma e tentar entender novamente. Temos que pegar a entrada, essas duas entradas, separar esses dois números, achar o produto 3, por exemplo, aqui, que no caso é X-Bacon, pegar o valor, que é R$5, e multiplicar pela quantidade, que é 2. Então é isso que a gente vai ter que fazer. Vou fazer de duas maneiras, tá? Eu estava fazendo nos exemplos anteriores somente de uma maneira, mas houve alguns questionamentos em relação a por que a gente está fazendo isso, né? Então vou solucionar primeiro o mais simples possível, que solucione o problema. Mas lembrando que o nosso objetivo aqui não é somente solucionar o problema, mas sim também aprender as boas práticas na programação. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai pegar esse valor do lines. Então, vamos dar um console log no line só para a gente ver como que isso tá vindo, né? E vem num array, já expliquei direitinho, mas é bom a gente ver. Vamos lá no nossa plataforma, ó. Se eu clicar no resolver, ele vai trazer aquele console log, ó. Olha o que ele traz. Um array vazio. Se a gente coloca aqui 3 e 4, então 3 e 4. Então, ó, ele traz um array e dentro do array uma posição só com uma string. Então é isso que a gente tem que perceber. Então, se eu voltar aqui e colocar 0, salvar, ó, 3 e 2, ó, ele trouxe uma string
3 e 2. O que a gente tem que fazer? Separar ele. A gente precisa só do 3 e depois só precisamos só do 2. Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai usar uma função chamada splint. O que ele faz? Ele pega uma string e através de um separador, que no caso o separador aqui é um espaço, ele transforma num array. Então, eu vou falar espaço, ó. Olha o que ele vai fazer agora. 2 e 3. Ele trouxe agora uma string separada pelo espaço. Aqui é porque eu dei 2 espaços aqui, ó. Pronto, ó. 2 e 3. E a posição 0 é o 2, ó. 2 espaço 3, ó. É o 2. E a posição 1, 2 e 3 é a quantidade, que no caso aqui eu dei 2 espaços de novo. Quantidade que é 3. Então, beleza. Então, o que a gente vai fazer isso? A gente vai colocar isso dentro de variáveis. Então, a posição 0 aqui seria o quê? O código. Então, vou dar um const. Deixa eu ampliar um pouquinho mais aqui meu zoom. Então, const código igual a lines na posição 0, que é a única que ele tem. Transforma esse string em um array e eu quero a primeira posição, que é o código. Vou copiar esse código, ó, e colar. Só que agora não é mais código aqui é quantidade. E aqui não é mais 0, é 1. Então, eu tenho agora tanto código como quantidade. Novamente, se eu quiser dar um console log só para verificar, ó, código, e aí, ó, 3 e 2, código 3. Se eu pedir para ele mostrar a quantidade, 2. Então, beleza, tá certinho. Então, já consegui pegar minhas informações da plataforma BigCrowd. Eu trouxe para mim já o código e e a quantidade. Agora eu preciso saber do preço. Então, o que a gente vai fazer no preço? A gente vai colocar aqui um if se o código for igual a 1. Então, se o código for igual a 1, isso quer dizer que o preço vai ser igual a... A gente olha a tabela, essa tabela aqui. Então, se o código for 1, o preço é 4. Se o preço for 2, o preço é 4,5. Então, é isso que a gente está fazendo. Então, se o código é 1, o preço vai ser 4, 4.0. Se eu deixar desse jeito, a gente vai ter um problema, porque essa variável foi criada dentro do if, então o escopo dela, ela só vai valer dentro dessas chaves aqui. Eu não vou poder usar ela fora disso. Então, o que é melhor? Eu criar ela aqui fora, um let, porque eu vou mudar. E aqui, só alterar ela. Beleza. E aí o próximo é o if, se o código for igual a 2, então o preço vai ser igual a 5.0. Não, acho que é 4. Deixa eu ver lá. 4.5. Beleza, e o resto dos códigos vai ser igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar, Ctrl+C, Ctrl+V. E agora aqui é 3, código 3, valor. Agora você acha que é 5.0. Ctrl+V de novo. Agora é código 4 e aqui é 2. E aqui não precisa mais do if, só o else. Lembrando que lá no exercício ele fala que ele não vai, em nenhum momento ele fala que pode ser que ele mande código errado. Então a gente vai supor que não temos código errado. E aí o último, se não me engano, é 1.5. Então beleza, a gente pode fazer um console log para testar, ó, console.log. E a gente coloca aqui preco. E vamos testar lá na nossa plataforma. Então quando for 1 tem que dar 4, 2 tem que dar 4,5, vamos testar, ó. Produto 1, 3 quantidades, ó, 4. Se a gente for olhar, realmente o código 1 é 4. Vamos colocar código 4, tem que estar 2. Então aqui, código 4, 2. Tá certinho. Não está vindo com ponto decimal, porque o JavaScript ele acaba fazendo isso, mas a gente vai tratar isso também se for necessário. Então, beleza. Então, se a gente for ver os blocos, tá dando aqui uma ajuda muito grande. Deixa eu zerar isso aqui, só um minuto. E dar um zoom só no código aqui, fica melhor. Tá.
Ó, a gente tem aqui esse primeiro pedaço que é onde eu estou obtendo meus dados. Aqui eu estou filtrando os dados para saber qual é o código. E aqui vamos fazer o valor total. Então, const valor total vai ser igual ao preço vezes a quantidade. E agora aqui no console log eu mostro o valor. Como eu quero o valor igual no Bcrowd, eu vou lá na plataforma do Bcrowd, copio a saída para sair exatamente igual, senão eu posso errar uma vírgula, um espaço, um sinal de uma letra maiúscula, e aí o Bcrowd vai reclamar disso. E aqui, em vez de colocar ele dentro de aspas, vou colocar dentro do acento grave. O acento grave é o template string. Então eu posso pegar esse 10, deletar esse 10 e usar uma chaves, cifrão chaves, para colocar uma variável, que no caso vai ser o valor total. Vamos ver se ficou legal? Então, 3 e 2, resolver. 10. Se a gente olhar na plataforma, está certinho 10, ó. 4 e 3. 4 e 3. 6. Certinho 6 aqui, ó. E o outro 2 e 3 deu 13,50. 2 e 3, 13,50. Certinho. O único que não está certo é aqui, né? Aqui deveria estar ponto .00, ponto .00, 13,50, né? Como mostra na nossa plataforma. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai pegar, vai colocar aqui um ponto to fix it. To fix it. E a gente vai falar que eu quero 2 casas decimais. Vamos salvar. E agora vamos ver como que vai ficar. Então, era 2 e 3. 2 e 3. 13,50. 2 e 4. 18,00. Então, tá certinho agora. Esse é o código. Como vocês podem ver, o código é relativamente simples. Aqui, onde primeiro eu obtive aqui os valores, depois eu filtrei aqui através do if para achar qual é o valor de cada um, e aqui mostrei o resultado. Então, esse seria o caminho mais simples, pelo menos eu acredito, não sei se tem outro mais simples aí, para resolver esse problema. Mas, novamente, o nosso objetivo aqui não é só resolver o problema, e sim aprender a trabalhar de forma um pouquinho mais organizada e seguindo as boas práticas. Então, a gente vai fazer isso de maneira que esteja tudo dentro de funções com responsabilidade única e tentar fazer de maneira um pouco mais autônoma, ou que eu consiga modular ele, né? Modular a entrada, modular o processamento e assim por diante. Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer assim, eu acho que praticamente não vai dar para aproveitar nada. Tá, então vamos fazer assim, ó. Então eu vou zerar tudo aqui, esse aqui é o código que a gente fez para resolver do mais rápido possível. Agora vamos fazer um código um pouquinho mais elaborado. Então, a gente vai fazer assim, a gente vai pegar uma função, vamos dar um console log, não, a gente vai fazer uma função chamada mostrar conta. E esse mostrar conta, ele vai receber como parâmetro lines, que seria o código e o valor, line 0, né? Lembrando que é line 0. Esse mostrar conta, a gente não tem esse mostrar conta, então a gente vai ter que criar essa função, ó. Function, mostrar conta, que vai receber o quê? Que é o lines, mas a gente pode chamar aqui de valores, ou dados, né? Ou informações, né? Então vamos chamar de valores por enquanto. Esses valores é o mesmo lines. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Const, só para vocês verem a diferença, vamos usar um negócio chamado desestruturação, porque aqui na verdade, eu vou receber aqui uma string, mas a gente vai entender por quê, ó. O que a gente vai colocar aqui? Código, vírgula, quantidade. E ele vai receber isso nos valores, ponto splint e espaço. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu recebi os valores e agora eu estou dividindo ele num array. Esse aqui vai me retornar um array e por desestruturação eu estou adicionando o primeiro elemento no código, o segundo elemento na quantidade. Então, se a gente até mandar um console log aqui, ó, do código, vou colocar de novo 2 e 3 aqui, ó, ele me dá código 2.
E se eu colocar a quantidade, vai me dar a quantidade ali. A gente está fazendo a mesma coisa, só que agora a gente está fazendo, modulando, colocando em funções pensando em responsabilidade única, funções puras também, tá? Então, beleza. Só que essa mostrar conta, ele precisa mostrar a nossa conta, ou seja, ele precisa mostrar o valor final, tá? Para ele mostrar o valor final, eu vou precisar ter o valor total. Então, vou colocar aqui const. Vou pôr uma linha aqui só para a gente ter aqui, ó, const valor total vai ser igual. E aí, o que que eu vou precisar? Valor total. Eu vou precisar de uma função que ele faça o cálculo do valor total, né? Então, aqui a gente pode colocar assim, calcular, né? Calcular valor total. Esse calcular valor total, eu vou mandar para ele um código e vou mandar para ele a quantidade. Legal. Então, agora, ó, essa função só tem uma funcionalidade, ele só tem um trabalho. Ele tem que calcular para mim o valor total. Através do quê? Do código e da quantidade que eu passei. Então, através do código e da quantidade que eu passei, ele tem que retornar para mim o total, o valor total. E essa função valor total, calcular o valor total, não tenho. Eu vou criar aqui, ó. Então, repara como está sendo um pouquinho mais trabalhoso, porém eu estou deixando tudo bem separado. Então, aqui eu vou receber o código e vou receber a quantidade. O que que eu vou fazer com esse código e com essa quantidade? Eu vou precisar, então, do preço. Então, eu vou pedir uma variável chamada preço e vou chamar uma outra função que eu vou chamar de buscar produto. E esse vai buscar o produto pelo meu código. Então, essa outra função tem um papel de ir lá no meu banco de dados, ir lá no meu back-end, em qualquer outro lugar e trazer para mim o produto através do código, que também eu não tenho ela, também vou criar ela aqui. Então, repara, agora eu já criei 3 funções. Por isso que eu fiz primeiro direto, só para vocês entenderem como que seria direto e já explico até por que isso aqui é vantajoso. Então, buscar código. O que ele vai fazer buscar código? Ele vai pegar, ele vai ter tipo um banco, então a gente vai fazer de forma um pouco mais estruturada aqui. Eu vou chamar uma tabela de preços ou tabela de produtos. E aqui eu vou colocar o produto 1 e aí eu vou colocar a especificação. A especificação vai ser o cachorro quente. A gente não está usando isso, mas vamos colocar aqui para vocês entenderem melhor. E espaço, o preço, que no caso é 4.0, vírgula, o próximo produto. E assim por diante todos os produtos, tá? Eu já tenho os produtos copiados aqui. Eu vou copiar e colar aqui só para a gente não perder tempo com isso. Então tá aqui, ó. Vamos dar um espaço aqui para esse aqui é o padrão, ó. Então o primeiro produto é o cachorro quente, preço 4. O segundo produto, a especificação é x-salada 4,5. Aqui vai ser 5. E aqui, assim. Vamos colocar só uma casa decimal aqui para a gente ter. Então, esse aqui é a nossa tabela de produtos. Com o código, eu vou retornar, porque aqui está pedindo para retornar o produto, ó. Vou retornar aqui a tabela de preços com o produto que o cliente me pediu. E o produto está pelo código. Então, ele vai vir aqui, ele vai trazer o código 1 e ele vai me retornar isso aqui, especificação cachorro-quente e preço 4. Ou ele vai me retornar produto 3, especificação x-bacon, preço 5, tá? Então, aqui eu não vou trazer só o preço, ele vai trazer para mim duas coisas, a especificação e o preço. Então, o que que eu faço aqui para poder pegar só o preço? Eu faço desestruturação. Então, aqui eu estou falando desse objeto que eu estou recebendo, que é esse cara aqui, que eu estou selecionando aqui, ó, na linha 9, eu quero somente o preço. Então, ele vai criar uma variável chamada preço somente com 1,5 se alguém digitar 5. Se alguém digitar 3, ele vai vir, ele vai trazer para mim o x-bacon e o 5, só que eu só estou pedindo o preço. Se eu quisesse a especificação, posso colocar vírgula aqui, especificação. Aí eu pegaria as duas variáveis, mas eu só quero o preço. Beleza, por que eu precisava do preço? Porque para calcular o valor total, eu preciso multiplicar com a quantidade. E aí, aqui eu posso criar um valor total, ou já posso retornar direto, ó. Return, dá um enter aqui só para a gente separar aqui, para a gente poder enxergar melhor. O preço,
vezes a quantidade. Ou eu crio uma variável chamada total, né, valor total, e retorno o valor total. O que vocês acharem mais simples. Então, beleza. Então, essa função aqui, buscar produto, só tem uma responsabilidade que é buscar o produto. Calcular valor total, ele só tem a responsabilidade de calcular o valor total. E mostrar conta, ele vai precisar mostrar a conta através do calcular total. Então, aqui já recebi o valor total, aqui dentro da variável valor total. E agora eu só tenho que mostrar. E aqui é igual que a gente fez anteriormente. Então, console.log. Vamos de novo aqui na plataforma do BigCrowd, vamos copiar a saída, acento grave, voamos com 10, cifrão chaves, valor total, ponto toFixed, 2 casas decimais. Beleza, vamos fazer um teste antes da gente entender um pouquinho melhor. Então, aqui é 2 e 3, né? Não, é 3 e 2 e 10. O outro valor era 4 e 3, 4 e 3, 6. E por último, 2 e 3 vai dar 13,50. 13,50. Certinho também, tá? Qual é a diferença? Aqui a diferença é que está modulado. Deixa eu arrumar um pouco melhor aqui. Deixa espaços, assim fica um pouco mais condensado, a gente consegue ver tudo de uma vez. Então, temos aqui 3 funções, cada uma com uma responsabilidade única, né? Então, no caso, calcular o valor total, ele só tem a responsabilidade de calcular quanto tem que se pagar. O buscar produto tem a responsabilidade de ir lá e buscar o produto. E esse aqui é legal. Por que é legal? Porque isso aqui poderia não existir. Aqui eu poderia estar buscando de um banco de dados. Eu poderia estar buscando num outro servidor, no servidor API, por exemplo, e ele me retorna um valor. E aqui eu só tenho que retornar isso aqui. Eu tenho que retornar dessa maneira. Então, essa função eu poderia simplesmente vir, trocar essa parte da minha função, trocar essa função para buscar num servidor back-end e o resto já estaria tudo arrumadinho, tá? O que não aconteceria de outra maneira. Na outra maneira, a gente fez vários ifs para achar esse valor, né? Que não está muito correto, né? Porque imagina, se fosse 100 produtos, eu ia ter que fazer 100 ifs. E aqui não. Aqui isso aqui vai vir, como vai vir de um banco de dados, eu não preciso me preocupar com isso aqui. Só preciso me preocupar com o quê? Com o código. Vamos jogar esse código aqui lá no BigCrowd, vamos ver se está tudo certinho. Então, há 2 maneiras de a gente resolver esse problema. A maneira mais simples e uma maneira um pouco mais organizada. Dá mais trabalho, mas lá na frente é mais fácil de manter, né? Cada função tem seu nome específico. A gente sabe, daqui a 10 dias, 10 meses, a gente vai saber o que esse buscar produto faz. Já está falando o nome, buscar o produto. Se tivesse só o código aqui solto, a gente ia esquecer. Vamos no BigCrowd, vou dar um Ctrl 0 aqui para tirar o zoom. Vou tirar esse comentário aqui e vou colar aqui. Vou dar um Shift Tab para deixar tudo arrumadinho. Esses são os pontos e vírgula que eu não coloco, que não é necessário, e vamos enviar. Vamos ver se funcionou tudo. E corretíssimo novamente. Beleza? Então a gente resolveu esse problema de 2 maneiras, uma maneira mais simples, né, com o código tudo jogado ali dentro da raiz do meu problema, e depois a gente resolveu dessa maneira, usando 3 funções, pensando em responsabilidade única, pensando em funções puras, né? Ou seja, tentando fazer um código limpo, né? Um clean code. Então é isso, pessoal. Se de alguma maneira o vídeo ajudou, compartilha ele, dá um joinha e assina o canal. Assim, dessa maneira você vai receber notificações dos novos vídeos. Então nos vemos no próximo vídeo. Valeu!